é importante que quem está nos assistindo entenda que a justiça é um valor de base para o cidadão norte-americano médio. Isso significa que não importa a ideologia, tem que ter uma justiça isenta. E decorrente de ter uma justiça isenta, você consegue assegurar o Estado de Direito, né? Porque a lei ela tem interpretação e você tem que ter um juiz ali imparcial para que possa fazer valer a lei de uma maneira imparcial. Então, isso é valor de base do norte-americano. O brasileiro está descobrindo esse valor ainda. E uma parcela do Brasil não está nem aí com Estado de Direito, não está nem aí com justiça. Ele quer saber de questões muito mais mundanas e materiais. No caso dos Estados Unidos, o que eu percebi aqui, ao menos na minha leitura, e talvez a Ana possa corroborar ou negar, não sei, mas a minha percepção é que com esse julgamento, julgou também o sistema judiciário norte-americano. Quem foi colocado ali, quem foi condenado, não foi só o Trump, né? O próprio sistema judiciário foi condenado de viabilizar personalidades como essa, que faz uma farsa de julgamento, como a Ana bem colocou, misdemeanor. O que é demeanor? O que é isso? É um comportamento. Isso não é nem uma violação de lei. E a maioria da população norte-americana não sabe do que o Donald Trump do que ele foi condenado. A maioria da população americana não sabe do que ele foi condenado. Vamos explicar, então. Inclusive, a nossa audiência pode ter muita gente que não sabe. Ele fez um acordo com uma ex-atriz pornô para que ela não mencionasse um caso que eles tiveram, isso na época das eleições. E tem também esse ponto, e tem também que é o misdemeanor, ou seja, não é uma violação legal. Você pode condenar moralmente, mas não é nada que... É uma falta de comportamento, uma falta ética aqui. E a questão também de ter contabilizado errado ou de uma maneira errada o que ele pagou para essa pessoa. Então, mas nenhuma dessas é uma contravenção, violou alguma lei. No entanto, eles ali no julgamento criminalizaram ele por isso. Agora, vai explicar isso para o povo americano. Então, você vê que já é difícil até explicar entre nós aqui. Você imagina explicar isso para o público maior. Então, a reverberação... O importante é a manchete, né? Perdão? O importante é a manchete. O importante é a manchete, é o raso, né? Aquela visão rasa do caso. Então, isso não entrou. Ou seja, não teve aderência. E eu acho que aí, essa reação e acho que a Ana já respondeu até a uma das perguntas, é para entender se isso de fato afetou esse outro lado do espectro ideológico, né? E eu vou até especular aqui, Ana, que não vai ser somente os swing states que o Trump vai ganhar. Eu vou até especular que o Trump pode até ganhar nos deep blue states. Em função disso, conhecendo um pouquinho os democratas, o que está acontecendo no Partido Democrata é uma coisa relativamente recente, apesar de ter sido num crescente. Ou seja, a tomada do Partido Democrata pelos progressistas radicais, que de progressista não tem nada, como era no século XIX, é um progressista hoje, é um marxista revolucionário. No fundo é isso, é um marxista revolucionário travestido de progressista, né? E essa facção dentro do Partido Democrata acabou, é mais vocal, é a mais, eu diria que contundente, chama mais atenção. Essas políticas de progressismo extremo, ou de marxismo extremo, é o que tem tomado o Partido Democrata. E a maioria dos democratas tradicionais, ao menos da minha faixa etária, estou com 55 agora, então, nessa faixa, os democratas da minha época de estudo nos Estados Unidos eram liberais clássicos. Hoje são republicanos. Seriam considerados republicanos. Exatamente. Então, a gente está vendo aí uma transmutação, mas eles estavam negando que isso estava acontecendo. Que, de fato, existia aí um ambiente revolucionário dentro do Partido Democrata que veio tomando conta do partido todo. Agora, quando tem um expoente do Partido Democrata no Judiciário tomando uma medida completamente arbitrária, violando praticamente a lei, né? No fundo é isso, fazendo acabando com o Estado de Direito, ao menos naquele momento fugaz ali. E sabemos que isso pode ser revertido bem
numa segunda instância. Então aquilo está gerando, talvez, aí eu especulo, eu gostaria de saber da Ana, se esses Deep Blue States, em função dessa consciência agora que, então de fato tem um plano totalitário aqui para destruir os Estados Unidos por dentro, né? Se isso também vai atingir esses Deep Blue States. Qual a sua conjectura aí? Obrigado. Então, deputado, prazer, mais uma vez. Tem um ponto, assim, duas coisas que a gente precisa tentar, né? Como vocês estavam falando, tentar explicar para a audiência qual é a condenação de Donald Trump. Se você perguntar para qualquer pessoa na rua, a pessoa fala, não sei. O que acontece é que esse acordo assinado entre Trump e a Stormy Daniels, que é uma coisa legalizada, né? Esse acordo foi colocado, o crime de Donald Trump foi colocar esse acordo, esse pagamento, na coluna errada no accounting dele, né? Nas despesas contábeis ali, ele colocou como uma despesa legal, porque foi o advogado dele que pagou a Stormy Daniels. E o que o promotor disse é que isso foi uma interferência eleitoral, porque ele queria esconder que ele tinha um caso, ou teve um caso, com a Stormy Daniels. Só que os dois assinaram um acordo e o acordo vale. Esse é um ponto, mas realmente, se você perguntar o americano, ele não sabe. O outro ponto, deputado, é que essa guinada do Partido Democrata para a extrema esquerda é uma guinada que já vem acontecendo há algum tempo, mas a reação também dos próprios eleitores democratas moderados, a gente vê que ela já acontece há algum tempo. Na própria eleição para o estado da Virgínia, para o governo da Virgínia, em 2022, nós vimos um shift muito grande. A Virgínia, que é considerado um estado deep blue, há já alguns anos, votando com os democratas há algum tempo. Em 2022, a Virgínia elegeu um governador republicano, uma vice-governadora republicana, porque a eleição é separada, né, para o governador e vice-governador. Uma vice-governadora republicana, negra, veterana do exército americano, e um DA, né, um promotor do Estado, também republicano e latino. E por quê? Porque em 2022, o Estado da Virgínia começou a ver uma doutrinação muito exagerada nas escolas, doutrinação marxista pesada nas escolas públicas, e claro que os pais, os eleitores, eles votam com o Partido Democrata até um certo ponto. Começa a mexer na família do americano, ou seja, na economia, na educação dos filhos, o americano, independentemente se é republicano ou democrata, ele fala, bom, da porta da minha casa para dentro, aí não. Aí agora nós vamos ter que trocar. Então, um estado como o da Virgínia, Deep Blue, em 2022 eleger um governador republicano, uma vice-governadora republicana e um DA, um promotor republicano, já mostra exatamente, deputado, que essa linha de pensamento está acontecendo. O que acontece é que as duas costas americanas, a costa leste e a costa oeste, que são majoritariamente democratas, são muito barulhentas, né? Então é a mídia, é Hollywood de um lado, a Broadway do outro lado, na outra costa, mas o Heartland, que é ali o miolo, né, dos Estados Unidos, mesmo quem vota com os democratas é um democrata moderado, não é um democrata marxista ou aquele woke, né, que vale tudo. Hoje você é mulher, amanhã você é homem, e vai trocando. E aqui na Califórnia, por exemplo, tentaram passar uma lei de que qualquer adolescente poderia mudar de gênero sem comunicar aos pais, mesmo os menores de idade. Ou seja, eu acredito também, deputado, que alguns estados Deep Blue eles comecem a votar com os republicanos. A última eleição, essa de 2022, por exemplo, a Califórnia perdeu 2 assentos na Câmara.
né? Então, já há uma mudança sim, e uma resposta a essa guinada para a extrema esquerda que se tornou o Partido Democrata.